Senhor presidente, Roberto Esmeralda já está lá. senhoras senadoras, senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Nesta semana, senhor presidente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal realizou 2 audiências públicas para debater o projeto de resolução número 1 de 2013, cujo objetivo é unificar as alíquotas de ICMS nas operações e prestações interestaduais. Trata-se de um assunto de absoluta importância para o futuro da Federação Brasileira e, sobretudo, para o desenvolvimento da economia nacional. Desde que cheguei ao Senado Federal, senhor presidente, tenho defendido de forma permanente a busca da eficiência na produção do país. Sou opositor declarado ao elevado custo Brasil, por entender que compromete de forma insustentável a competitividade da economia nacional, especialmente no momento em que o mundo convive com uma crise econômica cujo resultado final seguramente será a criação de um ambiente ainda mais competitivo no mercado internacional. Desta forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tenho sido um defensor de toda e qualquer medida que implique a redução do custo Brasil. E vejo na unificação das alíquotas do ICMS, pela simplificação que poderá produzir em nosso sistema tributário um grande avanço nesta direção. Comungo da visão daqueles que acreditam no esgotamento da chamada guerra fiscal como instrumento de política de desenvolvimento regional. Entendo a movimentação pesada de vários governadores em ter utilizado a concessão de benefícios fiscais como ferramenta de atração de investimentos diretos aos estados. E reconheço o sucesso desta empreitada em muitos casos. Não é diferente no caso do meu estado, também o estado do Paraná. Entretanto, na medida em que mais estados adotaram a mesma prática, e hoje praticamente todas as unidades federativas oferecem incentivos no ICMS, o resultado final para o país é uma crescente renúncia fiscal em benefício exclusivo de algumas empresas específicas em detrimento de todas as demais. Eu conheço casos de empresas que ficam mudando de estado em estado na busca desses incentivos. E talvez, senhor presidente, o secretário da Fazenda do meu estado, o secretário Raul, que é deputado federal, tenha afirmado antes de ontem, na verdade, que o ICMS, que hoje representa pouco mais de 7% do PIB brasileiro, teria condições de arrecadar aos estados em torno de 10% do produto interno bruto no país. Cria-se assim um ambiente ineficiente, disfuncional e cujo impacto negativo na arrecadação dos estados, a meu juízo, tende a superar os eventuais benefícios de atração de empresas a qualquer custo. Isto sem falar na insegurança jurídica que um ambiente tributário de tamanha complexibilidade e pouca razoabilidade geram na maioria das potenciais investidores. Mais ainda, depois da advertência do Supremo Tribunal Federal em relação à publicação de uma súmula vinculante capaz de colocar por terra todos os incentivos fiscais estaduais de ICMS concedidos à revelia do CONFAS, e de uma vez por todas demover do cenário jurídico e político brasileiro o uso de instrumentos fiscais do repertório de políticas estaduais de desenvolvimento. Trata-se da proposta da súmula vinculante número 69. Então, senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, a proposta apresentada pelo governo federal, segundo palavras do próprio secretário do Ministério da Fazenda, o senhor Nelson Barbosa, procura justamente definir uma transição para o regime de unificação das alíquotas do ICMS. Por um prazo de 3 anos, mais de 80% de todas as operações interestaduais do país terão
alíquota de 4%. E as demais operações, exatamente aquelas originadas nas regiões ditas mais pobres, com destino nas mais ricas, teriam uma redução gradual, atingindo a alíquota unificada de 4% em 12 anos, com duas exceções. A exceção na Zona Franca de Manaus e também o gás do Mato Grosso do Sul. Complementarmente, senhora presidente, a esta proposta foi editada a medida provisória que tratou exatamente da compensação dos estados que tenham perdas decorrentes do novo regime de ICMS, através do Fundo de Compensação de Receitas, o FCR, limitando a 8 bilhões de reais por ano. O FCR apresenta-se, assim, como um mecanismo fundamental para o sucesso desta mini-reforma do ICMS. E, por isso, é imperioso que o Congresso Nacional possa garantir, na medida provisória 599 de 2012, o pleno e adequado funcionamento deste fundo. Igualmente importante nesse processo é o Fundo de Desenvolvimento Regional, também criado pela medida provisória 599, cujo objetivo é apresentar uma alternativa de desenvolvimento regional depois do fim da guerra fiscal. O Fundo de Desenvolvimento Regional prevê a alocação de recursos e concessão de financiamentos num total de 16 bilhões de reais a partir de 2017. Seria quando teríamos a unificação das alíquotas de ICMS. Antes disso, estão previstos 4 bilhões de reais já em 2014 e 8 bilhões de reais no ano seguinte e 12 bilhões de reais no ano de 2016. Dos 16 bilhões que estão previstos no Fundo de Desenvolvimento Regional, a partir de 2017, 4 bilhões seriam alocados diretamente nos estados, distribuídos numa fórmula que considera a renda per capita estadual, divide as unidades federativas em dois grupos, um com renda per capita acima da média nacional e outro com renda abaixo da média. E, naturalmente, concede um volume maior de recursos aos estados cuja renda per capita ou pré-capita é menor. Nada mais justo, senhora presidente, senadora Ana Amélia, e somente se a renda per capita estadual fosse um indicador que efetivamente espelhasse a situação de todos os municípios e micro-regiões de um estado. Todos sabemos que não é assim. Não é assim no estado do Rio Grande do Sul, não é assim no estado do Amazonas, não é assim no estado do São Paulo, não é assim no estado do Paraná, não é assim em nenhum dos estados do Nordeste. Na verdade, nós sabemos que algumas regiões exercem um privilégio de atração de investimentos. Existem grandes desigualdades socioeconômicas dentro de um mesmo estado e existem micro-regiões muito pobres também nas regiões consideradas mais ricas. Cito, por exemplo, senador Aloísio, o Vale da Ribeira, que perpassa o estado de São Paulo e também no meu estado, o estado do Paraná, cujo IDH, infelizmente, é semelhante aos piores índices de desenvolvimento do Brasil. Em contrapartida, tenho a certeza que ninguém nesta casa discorda da pujança econômica de áreas como a região metropolitana de Recife, onde está sendo construído o Porto de Suape, a Zona Franca de Manaus, senadora Vanessa Graziotin, ou várias outras micro-regiões que, mesmo situadas em estados considerados pobres, possuem grande atratividade de investimentos. Sendo assim, penso que cabe ao Congresso Nacional, pelo menos, aprofundar esta discussão e, se possível, oferecer ao novo Fundo de Desenvolvimento Regional uma sistemática de distribuição dos recursos que considere efetivamente o desenvolvimento econômico das regiões, independentemente do tamanho do estado e do estado em que esteja localizada esta região. Senhora presidente, tenho consciência da impossibilidade de chegarmos a um consenso em relação à unificação das alíquotas de ICMS,
Porém, a Constituição Federal atribui ao Senado Federal a responsabilidade de dispor sobre as alíquotas desse tributo. Espero que possamos oferecer ao país, com a agilidade necessária, os melhores diplomas legais possíveis. Afinal, além da medida provisória 599, ainda teremos um projeto de lei complementar que dispõe sobre a dívida dos estados e a redistribuição do Fundo de Participação dos Estados. Estou convencido de que é fundamental para o Brasil avançar no aperfeiçoamento e na simplificação do nosso sistema tributário, como forma de contribuir para a redução do famigerado custo Brasil e para a construção de um ambiente mais seguro e atrativo para investimentos no país e, consequentemente, senhora presidente, para o desenvolvimento da nossa economia, que é necessária para sustentarmos o Brasil do tamanho que é. Muito obrigado, senhora presidente. Era o que eu tinha a dizer. Uma boa tarde a todos, as senhoras e os senhores.